Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez, compartilhando da Palavra de Deus, compartilhando mais sobre esses salmos, sobre como tem sido essa jornada, né? Eu não sei qual é a idade, abre parênteses, né? Não sei com qual idade vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas eu quero dizer que eu amo vocês. Fecha isso. Existem algumas coisas que são características que acontecem durante o ano, né? Por exemplo, em agosto, outubro, um período que venta muito forte, né? Ventos muito fortes. Agora que nós estamos no final de novembro, esse vento se vai e a gente começa a ter a presença da chuva, né? Que a gente chama de chuva de verão. E ontem eu estava conversando com os meus alunos e caiu uma chuva e eu falei para eles, isso é chuva de verão. Quando acabar a aula, essa chuva já vai ter passado, né? E nós também passamos por estações na nossa vida. Existem estações que nós estamos como no verão, brilhando, nós estamos radiantes, nós estamos quentes, né? Existe o inverno, que é o que nós mais falamos, né? Que é quando as folhas das árvores, né, caem, muita chuva, e nós precisamos fazer o mínimo de esforço possível. E muitas das vezes nós estamos passando por um inverno espiritual, e esse inverno espiritual torna difícil ouvir a voz de Deus, e se torna mais difícil ainda acreditar que Ele está nos ouvindo quando estamos clamando. Então a sensação de estar sozinho nesse inverno espiritual é muito comum. Só que isso não elimina o fato de Deus estar nos ouvindo. Deus, ele não está indiferente a nós porque estamos no inverno ou porque estamos tendo dificuldade de ouvi-lo ou de entendê-lo. Independente do motivo que tenha te levado para essa estação de inverno, uma coisa é certa, uma coisa é inabalável. Deus, o nosso Pai, o seu Pai, o meu Pai, Ele está sempre nos ouvindo. Sempre nos ouvindo. Talvez você tenha entrado em uma estação de inverno por escolhas suas ou porque o Senhor te conduziu para esse lugar, né? Ele vai falar com Oséias, né, que ele vai levar a sua noiva para o deserto para que ela não tenha mais distrações e ela possa lembrar de quando ela era jovem e amava e tinha-o apenas como seu amor. E Cristo também passou por essa estação de inverno. E o Salmo 22 é um salmo marcante para mim. É um salmo que mostra um pouco mais da cruz. É um salmo que mostra... nós lemos os evangelhos, Apocalipse, mas nem tudo que aconteceu na cruz, como Cristo se sentiu, está ali. A gente precisa recorrer a Isaías. Isaías diz muito sobre o que aconteceu na cruz, e nós precisamos ter cada vez mais consciência, cada vez mais clareza do que de fato aconteceu naquele dia, no dia da crucificação, naquele momento. A gente precisa entender e sentir um pouco do que aconteceu lá para que a gente possa falar como Paulo fala, né? Que as marcas da cruz estejam em nós, que nós venhamos carregar a marca da cruz e que nós venhamos participar daquilo. E a nossa maneira de participar é sabendo, conhecendo, experimentando. Então o Salmo 22 é um salmo messiânico, mas não de quando Jesus estava andando sobre as águas, nem de quando Jesus foi ressuscitado, mas desse fatídico dia, o dia da crucificação. Então, Salmo 22 começa assim: Deus meu, por que me desamparastes? Por que estás longe de dar-me livramento, longe das palavras do meu clamor? Meu Deus, eu clamo a ti, mas tu não me ouves. Também de noite, mas não encontro sossego. Contudo, tu és entronizado sobre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, e tu os livrastes. Clamaram a ti e foram salvos. Confiaram em ti e não se decepcionaram. Como eu estava falando, muitas das vezes, quando você está passando por uma estação de inverno, quando você está passando por um momento
onde você clama ao Senhor e parece que Ele não te ouve, parece que você não tem uma oração, parece que nada faz sentido na sua vida, todas as pessoas te abandonam, você abandona todas as pessoas, você perde o emprego, perde o relacionamento, você não está indo bem em várias áreas da sua vida, então todo um cenário, o cenário que está diante de você, as circunstâncias que estão diante de você, estão gritando que Deus não existe, que Ele não te ouve e você não consegue ouvir. O que fazer quando nós estamos nessa situação? E o salmista ele diz que nós precisamos voltar os nossos ouvidos, os nossos olhos para os louvores, porque o Senhor está no meio dos louvores. Lembrar que os nossos pais confiaram nele e Ele o socorreu. Lembrar que em algum momento passado o Senhor também nos livrou e nos socorreu em um momento de muita angústia, de muita aflição. Então ele segue, mas eu sou um verme e não um homem, alvo de zombaria dos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim e mexem os lábios, balançando a cabeça, dizendo: ele confiou no Senhor, que Ele o livre e o salve, pois Ele quer o seu bem. Mas fostes tu que me tirou do ventre e me sustentou quando eu ainda estava nos seios de minha mãe. A ti fui entregue desde o meu nascimento. Tu és meu Deus desde o ventre da minha mãe. Não te distancies de mim, pois a angústia está perto, ninguém pode me socorrer, ninguém pode me acudir. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Abram a boca contra mim como um leão que despedaça e ruge. Como a água me derramei e todos os meus ossos se deslocaram. Meu coração é como cera, derreteu-se dentro de mim. Minha força secou como um caco de barro e a língua grudou-se no céu da boca. Tu me lançastes no pó da morte, pois cães me rodeiam. Um bando de malfeitores me cercam, me perfurando-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me olham, ficam me observando, repartem entre si minhas roupas e tiram sorte sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não me distancies, não te distancies de mim. Minha força, apressa-te em socorrer-me. Livra-me da espada e a minha vida do poder dos cães. Salva-me da boca dos leões. Sim, livra-me dos chifres dos bois selvagens. Então anunciarei o teu nome aos meus irmãos e te louvarei no meio da assembleia. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, todos vós, filhos de Jacó, glorificai-o, temei-o todos vós, descendência de Israel, porque não desprezou nem rejeitou a aflição do aflito, nem dele escondeu o rosto, pelo contrário, ouviu-me quando clamei. O meu louvor na grande assembleia vem de ti. Cumprirei meus votos na presença dos que o temem. Os humildes comerão e ficarão satisfeitos, e os que buscam o Senhor o louvarão. Que o vosso coração viva eternamente. Todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. Todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, porque o reino é do Senhor e é Ele quem governa as nações. Todos os poderosos da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, os que não podem preservar a vida. A posteridade o servirá, a geração futura ouvirá falar do Senhor. Chegarão e anunciarão a sua justiça, contarão o que ele fez a um povo que ainda surgirá. Então, esse salmo, ele conta coisas específicas que estavam no coração de Deus, no coração de Jesus, como Jesus estava se sentindo, e é uma resposta ao que a gente ouve lá na frente. Deus meu, por que me desamparastes? E ele diz, o Senhor ouviu o meu clamor, o Senhor ouviu cada palavra minha. Então diz que os povos, a nova geração, anunciarão.
e contarão o que ele fez para um povo que ainda surgirá. E estava falando de nós ainda iríamos surgir e ouviríamos falar a respeito das grandes maravilhas do Senhor, que Ele é todo poderoso, que não há outro como Ele. Então eu gostaria muito que nesse salmo a gente não falasse tanto, mas que você dobrasse seu joelho e orasse. Orasse a respeito disso, para nós termos cada vez mais clareza do que aconteceu naquele dia e sermos transformados e termos nossos corações incendiados. Tenha o seu coração incendiado pela palavra de Deus, pela crucificação e por sua ressurreição. Amém? Que o Senhor abençoe vocês e continue ministrando no coração de vocês através desse salmo, que é um marco. Esse salmo é o tipo de salmo que nós precisamos ler todos os dias, buscar conhecimento todos os dias e meditar. Então eu convido você a meditar nesse salmo. E compartilhe aqui embaixo nos comentários o que o Senhor tem compartilhado no coração de vocês. Amém? Se inscrevam nesse canal, compartilhem com todo mundo. Que o Senhor abençoe vocês. Amém.